orar, para que o Espírito de Deus possa ministrar ao nosso coração, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, a Deus nós oramos para que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração nessa noite, Pai. Que nesse compartilhar, Senhor, dessa semana, o Senhor continue falando conosco, e que nessa semana, Senhor, que começa hoje, nós possamos experimentar ainda mais, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, quantos têm sido abençoados nesses dias? Dá um glória a Deus. Aleluia. Nós temos adotado o livro, deixa projetado ali, chamados e treinados, que é o tema do nosso jejum. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui. Nós estamos vamos fazer um upgrade ali nos nossos kids, amém? Então nós vamos instalar umas luzes laterais ali, para poder trocar também, né? E vamos essa semana aí organizar tudo isso, para que os nossos kids possam sempre estar avançando. Então nós vamos botar as luzes que mudam de cor, igual nós temos aqui, e vai ser uma bênção, amém? Pois pode projetar, as irmãs achando ali. Irmãos, sabe que a vida cristã, ela é algo extraordinário. Nós vimos aqui, né, o Francisco e a Sabrina dando testemunho, que coisa tremenda. E isso é só a pontinha do iceberg, perto daquilo que Deus tem para eles. Mas às vezes eu fico vendo muitas pessoas, elas ouvem um testemunho como esse, e elas ficam achando que isso é só para os outros. Fala, quando vai chegar a minha vez? Parece que não chegou, parece que Deus esqueceu de mim, parece que eu estou esquecido aqui na Chapada, e muitos paralisam a sua vida cristã aí. Elas começam cada vez mais a se esfriarem. E às vezes, pastor, isso é normal? Olha, não deveria ser normal, mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos iriam se esfriar. Isso é um sinal de Deus. E se esse é seu caso, eu estou aqui para ministrar uma palavra para aquecer o seu coração, para que você volte a experimentar, né, de sonhar aquilo que de fato Deus tem para você. Nós não podemos parar de ter a nossa expectativa em Deus. Porque muitos eles param de ter a sua expectativa em Deus, porque eles colocam a sua expectativa só nesse tempo presente. E muitas vezes o diabo ele só começa a apontar naquilo que não deu certo, e muitos param aí. Aí eles olham e falam, não deu certo o casamento, não deu certo a empresa, não deu certo a carreira profissional, não deu certo na escola, não deu certo nos relacionamentos, e eles param. Essa é a história de muitos. Mas quando você tem um sonho, quando você tem clareza e realidade da palavra de Deus, e você compreende que Jesus morreu naquela cruz, não foi só para você ter uma vida abundante nesse tempo presente, vai muito além disso. Jesus morreu naquela cruz para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância, não somente no tempo presente, mas em toda a eternidade. Então, quando o tema do livro está falando, chamados e treinados para reinar. Então veja, Jesus morreu naquela cruz para que eu e você possamos responder ao chamado, sermos treinados e que nós possamos reinar com Cristo. Essa é o grande chamado, é o percurso da carreira proposta por Deus. Então nós temos até aqui a visão, já que no projetário vou usar ela aqui. O nosso encargo é edificar uma igreja de... Não, mas vencedor não fala assim não. Uma igreja de... Vencedores. Agora vocês entenderam o espírito. De vencedor, ó vida, ó céu. Não é assim. Quem está sonhando está empolgado, está vendo, está crendo. Então nós fomos chamados, treinados para reinar. Você precisa ter essa clareza. Reinar aonde? Não somente no tempo presente. Mas qual que é o grande equívoco de muitos? Eles querem reinar só no tempo presente. Mas para você reinar no tempo presente, você tem... Aleluia. Quando é assim, os irmãos começam a falar em línguas. Tem falou, o pastor gaguejou. Deixa eu voltar aqui.
Para quem não me conhece, eu sou gago, irmãos, às vezes dá uma travada, amém? Me perdoa. Então veja, você precisa ter ciência de que para reinar no tempo presente, a primazia, a prioridade, tem que ser o reino de Deus. Quando você foca no reino de Deus, a consequência é você desfrutar, sem se esforçar. É você, quando você entra no descanso de Deus, você trabalha para o reino e o reino cuida. Não é isso que diz a palavra? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa ter clareza do reino na sua vida. Aqueles que têm clareza do reino na sua vida, eles agora vão ver a sua vida, sabendo que a vida não acaba aqui. Essa vida presente que eu e você vivemos, é só a grande incubadora, onde nós estamos sendo formados, treinados, para viver e reinar de fato. Então veja, às vezes eu fico vendo as mulheres grávidas, e ficam ali, né, com aquela barriga enorme e tudo mais, e eu fico pensando, aquela criança que foi gerada, ela está sendo gerada, ela está sendo formada ali, mas eu te pergunto, é para ela viver dentro da barriga da mãe dela? Não, ela está sendo formada para viver fora da barriga. Então, estou fazendo uma analogia aqui para que você possa entender que nesse tempo presente, nós estamos numa grande incubadora, onde Cristo está sendo formado em nós, dia após dia, de glória em glória, para que nós possamos viver na eternidade. Nós vamos ter uma vida na eternidade que estamos sendo gerados aqui nessa incubadora, como uma criança gerada ali na barriga da mãe, mas é para nós vivermos toda a eternidade reinando com Cristo. Você precisa ter essa clareza, você precisa ter essa revelação, porque quando você tem essa revelação, você vira a sua chave, no sentido de falar, opa, de colocar ordem na sua escala de valor. As coisas são desvendadas, você fala, uau, agora entendi. E aí você começa aí você responde esse chamado para ter uma boa formação para poder reinar. Isso é algo extraordinário, você precisa crer nisso. Então veja, nessa semana, nós estávamos vendo aqui a respeito dos chamados, quando Deus chama os homens. E todos nós fomos chamados, acredite, dentro daquilo, das suas condições, dentro daquilo que Deus deu seu único filho para que você pudesse responder o chamado. E esse chamado depende só da sua resposta. Só da sua resposta. Então veja aqui, deixa eu só tomar uma água aqui. Dentro dessa questão, todos nós fomos chamados em algum momento. Pastor, eu ainda não fui, acredite, Deus está te chamando. Então, deixa eu compartilhar, como nós estamos na semana do jejum, a gente sim compartilha questões dos livros ali, é bom que nós fixamos e aplicamos de fato. E dentro desses chamados, eu queria começar a falar a respeito do chamado de Pedro. Sabe que dentro da cultura judaica da época, hoje é impressionante, né? Às vezes eu estou nos kids ali, e você vai conversar com um menino, né, e boa parte dos meninos fala, o que você quer ser quando você crescer? Boa parte fala o quê? Quero ser jogador de futebol. É impressionante. É quase que a totalidade, eles falam, quero ser jogador de futebol. Por conta da visualização enfim, da glória que os jogadores vivem, essa glória terrena, digamos assim, que não tem nada a ver, né, com a glória que nós estamos por experimentar na eternidade. Mas na cultura judaica da época, se você perguntasse para qualquer criança, homem, o que ele queria ser, ele ia falar que ele queria se tornar um rabino. Um rabino. O rabino era conhecido ali por todos, era o que dava status, posição, bem-estar e tudo que podia oferecer do melhor na época. Então, assim como as crianças, muitos querem ser jogadores
de futebol nos dias de hoje, naquela época eles queriam ser o rabino. Então, as crianças recebiam investimento para que se tornassem isso. Agora veja, como que era? Quando tinha 6 anos, as crianças, elas começavam já o treinamento. E esse treinamento é que eles tinham que decorar a Torá. A Torá é que nós chamamos de Pentateuco, são os 5 primeiros livros escritos por Moisés na Bíblia. É a Torá. Pastor, era para decorar o versículo? Não, era para decorar os 5 livros. Então, dos 6 anos até os 12 anos, eles passavam estudando a Torá, decorando essa Torá, e aí eles passavam como se fosse uma peneira. Aqueles que eram aprovados, aqueles que decoravam, aqueles que eram os mais qualificados, eles passavam para o segundo estágio, que era um outro treinamento, que é dos 12 até por volta dos 18 anos. Sendo eles aprovados nesse tempo, eles iam para o terceiro estágio, que aí eles iam andar e ser treinados agora por um rabino. Iam ser discípulos de um rabino por destaque. Então veja, essa era a história de todo menino judeu da época, essa era a tradição. Mas veja, qual que era a história de Pedro? Quando esse menino não passava, independente do primeiro estágio, do segundo ou do terceiro, ele voltava para a casa do pai, e ele ia pegar o mesmo ofício que o pai tinha. Então essa era a história de Pedro, alguém que havia sido reprovado, alguém que naturalmente não preencheu os requisitos para a época. É quando você tenta fazer tudo, mas parece que nada dá certo. Essa era a história de Pedro, e a história de muitos. Talvez você já tentou prosperar, tentou montar empresa, tentou estudar, tentou fazer tantas outras coisas, mas parece que nada deu certo. Essa era a história de Pedro. E aí é quando você chega numa posição que você fala, eu vou viver então, eu vou abrir mão do chamado. Eu já tentei ser escolhido, eu já tentei fazer por mim mesmo, mas não fui escolhido. Então eu vou me contentar em viver a vida dessa maneira. Mas olha só que algo interessante. Ele está lá pescando, cansado, pescou a noite inteira e não pescou nada, mas de repente chega Jesus, rabino, mestre. E aí ele está ali, e aí ele fala com Pedro, manda ele lançar as redes, e ele fala, mestre, debaixo da tua palavra eu vou lançar minhas redes. E aí Pedro experimenta algo que ele não conhecia, porque os demais rabinos, eles tinham uma boa palavra, Jesus também tinha uma boa palavra, mas também ele era a palavra, ele era o verbo que se fez carne, mas talvez muitos não conseguiam distinguir ali, mas ali Pedro experimenta algo sobrenatural. E ele tem uma grande pescaria. E aí ele vê o milagre acontecendo. E aí esse grande rabino, esse grande mestre chamado Jesus, chama o reprovado segundo o mundo. Aquilo que o mundo não aceitou, aquilo que o mundo reprovou, aquilo que o mundo muitas vezes diz que ele não ia dar em nada, que não conseguiu, Jesus chega e chama esse reprovado. E fala o quê? Para Pedro, você não será mais, doravante, né? Tem uma que fala doravante, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens, me segue. E ele larga tudo e responde o chamado. Que coisa impressionante. Nesse momento, o reprovado, recusado, aquilo que não ia dar em nada, aquilo que não ia prosperar, aquilo que não tinha mais jeito, Jesus chega e chama ele, e ele responde esse chamado. Que coisa extraordinária. Mas veja que, dentro dessa mesma cultura judaica, nós temos o oposto que também foi chamado, que é Paulo.
Paulo era alguém que passou com excelência nos 3 estágios, e não só isso, a palavra de Deus diz que Paulo, ele seguia Gamaliel. Gamaliel era a referência, e ele era o discípulo de Gamaliel. Então Paulo era alguém que foi exitoso em tudo que fez na vida. Sabe aquele cara que a família fica orgulhosa, que o cara vai bem em tudo, o cara tem uma carreira promissora, e todos ficam orgulhosos, os familiares, ele mesmo era orgulhoso dele mesmo, os amigos, falam, esse menino deu certo na vida. Essa é a história e o contexto de Paulo, porque ele havia se tornado, discípulo de Gamaliel, e falou, ele vai ser o próximo, ele vai ser o substituto de Gamaliel. Ele já tinha dado certo aos olhos naturais, mas aos olhos de Deus, ele tinha tudo para se tornar o maior religioso da época. O que é religião? Religião é aquilo que se fala de Deus, mas não tem Deus. A religião é onde se fala, mas não se experimenta e não se vive. E aí, ele estava, aos olhos do mundo, ele estava seguindo um curso perfeito, o cara exitoso, mas de repente ele fala, opa, existe uma eternidade, você está pegando o caminho errado. Muitas vezes o mundo fala que você está no caminho certo, mas para Deus você está no caminho errado. Não adianta você ganhar esse mundo e você perder a eternidade. E Deus ali, quando ele está a caminho ali de Damasco, ele tem uma experiência com Jesus, e Jesus chama ele pelo nome, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele responde esse chamado. E os irmãos conhecem a história depois de tudo isso. Que coisa tremenda, que coisa extraordinária. Sabe, às vezes tem pessoas que acham que estão abafando, mas na verdade eles estão na direção errada. Porque estão seguindo segundo o mundo diz para seguir. Mas existe um êxito muito maior, que é a eternidade, é o porvir. E aí, sabe, eu fico pensando, Paulo com certeza ele ia ser muito exitoso e escrevendo a história naturalmente falando. Mas, sabe, o mundo, as pessoas do mundo, eles sempre querem o quê? Reconhecimento. Reconhecimento. E com certeza, o apóstolo Paulo ele teria, Saulo, teria um grande reconhecimento dentro daquilo que já estava proposto para a vida dele. Mas ele estava no caminho errado. Quando ele tem essa experiência com Deus, ele não somente é salvo, mas ele é treinado e enviado para reinar. E o êxito disso está comprovado. Por quê? Porque Paulo foi um dos que mais marcaram ali o Novo Testamento. Ele escreveu boa parte do Novo Testamento, ele abriu mais igrejas do que todos os discípulos, ele fez coisas extraordinárias, e até os dias de hoje nós estamos falando dele. E os demais rabinos, e os demais, se perdeu. Mas ele concluiu a carreira proposta. Paulo é um exemplo de um vencedor dentro da palavra de Deus, assim como Pedro e tantos demais. Então veja que nós precisamos ter essa clareza desse chamado. Não importa se você não deu certo, não importa se você acha que você está dando certo, se você não parar e responder o chamado de Deus, você se perde no meio do caminho. E aí, nós vemos também a resposta do chamado de Samuel. Quem que era Samuel? Samuel era um consagrado, filho de Ana. Ana era estéril. Não podia ter filhos. Mas aí o Senhor abre ali a madre de Ana. Samuel nasce e ela consagra Samuel ao Senhor. E aí Samuel também é alguém que é provado. Passou nos 3 estágios. Só tinha uma questão. Na época, sabe, a casa do Senhor estava muito bagunçada. Eli era o profeta,
mas os seus filhos estavam perdidos na prostituição, e Eli achava tudo normal, se prostituía na própria casa. Mas olha só que interessante, então Eli, ele sabia ouvir Deus, mas Eli não praticava a direção de Deus, não praticava. E aí, nesse processo, né, enquanto Samuel está ali, né, sendo treinado ali por Eli, na casa ali, ele ouve uma voz chamando, Samuel, e aí ele vai para Eli, só estava ele ali, e fala, o senhor me chamou? Não, não te chamei. Aí ele vai de novo, Eli, o senhor me chamou? Não. Na terceira vez, falou, opa, falou, a próxima vez que te chamar, ele fala para ele, a próxima vez que você ouvir essa voz, responda ao Senhor. Né? Fala, mestre, o teu servo te ouve. E ali Samuel responde esse chamado de Deus, e aí Deus começa a usar ele de uma forma extraordinária. Ele responde esse chamado. Com quantos anos ele tinha quando ele responde esse chamado? 12 anos. Então, desculpa, com quantos anos Samuel, falei ali, né? Com quantos anos Samuel responde esse chamado? Com 12 anos. Ele ouve a voz de Deus e ele responde a Deus. Aí alguns aqui estão pensando, 12 anos, muito tempo se passou desde que eu fiz 12 anos. E aí muitos pensam assim, isso é coisa para os jovens, não é mais para mim. Então, para você que pensa isso, deixa eu te falar a respeito do chamado de Moisés. Moisés, ele era o cara que era promessa, tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Tentou fazer na força do braço. Era muito qualificado, tentou fazer na força do braço. Achou que ele era capaz o suficiente, não. Foi para o deserto, passou mais 40 anos no deserto. E aos 80 anos, não foi com 12, foi aos 80 anos, ele responde o chamado de Deus. Está lá no deserto, achando que, acho que ele devia estar, se fosse nos dias de hoje, ele ia estar assim, vou ficar com a minha aposentadoria aqui, quietinho no meu canto, esperando só os filhos crescer, né, e depois eu parto. Não tem mais nada para mim. Talvez esse fosse o pensamento de Moisés. Mas ao ele se deparar com aquela sarça ardendo, queimando, e vendo que ela não se consumia, ele chega diante dela e responde o chamado de Deus, aos 80 anos. Então não importa se você tem 12 anos, se você tem 80 anos, o Senhor está te chamando, fique atento, a sarça está queimando. E ele responde, eis-me aqui. E depois a história os irmãos conhecem. Deus levanta ele, Moisés significa libertador, ele liberta todo o povo do Egito, com coisas extraordinárias, abriu o Mar Vermelho, e tantas coisas aconteceram, os irmãos conhecem a história, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, mas muitas pessoas falam, pastor, parece que minha vida não acontece nada, responda o chamado para você ver se não acontece. Se não está acontecendo nada é porque você está na normalidade, não respondeu, porque quando você responde, as coisas elas começam a se movimentar e coisas sobrenaturais começam a acontecer, coisas extraordinárias, amém? Então veja, ele foi chamado aos 80 anos, então não importa se tem 12, se tem 80, fala, pastor, eu estou nem com 12, que é muito criança ainda, eu estou na minha adolescência. Pois é, Deus também chama os adolescentes. Deus chamou Davi na sua adolescência. Então veja que Davi, quando Deus chama Davi, foi para um tempo assim, não tinha rei. E aí o povo escolhe um rei,
E o povo escolhe quem? Saul. Por quê? Porque Saul ele era o mais alto, o mais forte. A Bíblia diz que ele era tão alto que os outros homens batiam no seu ombro. Era um cara muito alto, bonito. Bonito, diz a palavra. Alguns estão pensando, o pastor não podia ser Saul, né? Porque, bom, deixa para lá. Mas veja, minha esposa fez assim. Então veja, olha só que interessante. O povo escolhe Saul. Mas Saul não respondeu ao chamado de Deus. Saul não respondeu. E aí Deus chama Samuel, que havia respondido, e para aquela época precisava, né, acontecer algumas coisas, voltar àquela presença de Deus e tudo mais. E aí chama Samuel para ungir Davi. Samuel vai lá na casa de Jessé, que era o pai de Davi. Quando chega lá, vem o seu irmão mais velho, bonito, vistoso, forte. E aí Deus fala, não é esse. Chama o outro, não é esse, não é esse, não é esse. Ah, acabou. Aí Samuel fala, mas não tem mais nenhum? Aí ele fala, tem um lá cuidando das ovelhas. Tem um lá. E aí é impressionante, né? Às vezes eu me coloco, irmãos, eu leio a palavra de Deus, eu sempre me coloco ali, no lugar do personagem, do cenário e tudo mais. Eu fico pensando, se vai alguém com tamanha relevância, que era o representante de Deus na época ali, vai na casa do meu pai não me chama, meu pai não me coloca, podia ter colocado outra pessoa para cuidar das ovelhas, para que eu pudesse pelo menos estar sentado à mesa. Essa é a história de Davi. Aparentemente, parece que ele tinha sido esquecido até pelo próprio pai natural, rejeitado pela família, alguém que a própria família já desqualificou. Ixi, deixa ele lá, isso daí não vai dar em nada. Mas veja, esse não pode ser alguma coisa, mas é impressionante como Deus é especialista em pegar alguém que parece que não vai dar em nada e levantar. E aí mandou chamar ele, quando Davi entra, fala, é esse. E eu fico me colocando no lugar de Davi, porque assim, quando ele é ungido a rei, ele aceitou, mas veja, já tinha um rei, que ainda não tinha sido deposto. E eu fico pensando, mas eu ia ser ungido rei, tendo um rei, isso ia ter perseguição, isso ia ter tanta confusão para o meu lado. Ah, esse negócio vai dar muito trabalho de responder o chamado. Quer saber? Deixa aqui quietinho, vou ficar sentado no sofá, já pago a Netflix, não estou nem tendo tempo de ver Netflix, então vou ficar sentadinho aproveitando um pouco um seriado. Essa é a resposta de muitos nos dias de hoje. Fala, eu não vou liderar a célula não, porque toda quinta-feira, não vou. O quê? Culto? Ah, não, já é muita programação, e tem todo domingo. Essa é a história de muitos. Fala, não, é muita coisa, vai dar problema isso. Eu quero ficar no descanso. Pois é, e esses daí são os que vivem mais cansados. Porque o Senhor nos renova a cada dia, acredite. Acredite. Quando você responde o chamado, eu não estou dizendo que não vai ter problemas e tribulações. O que eu estou dizendo é que vai ter mover de Deus e coisas sobrenaturais, para que você passe por cada uma delas e possa testemunhar. Testemunhar. Romanos 8:28 diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É isso que está lá. Todas as coisas cooperam. O que são todas as coisas? Aquelas que são boas aos olhos naturais e que aparentemente não são boas, mas isso faz parte do treinamento para que você possa reinar e testemunhar e governar, porque Deus te chamou para governar, para reinar. Quantos dizem amém por isso? Então veja, Davi ele decide, e ele começa a viver o sobrenatural.
qual que é a probabilidade de um adolescente que é desqualificado pela família, vai levar lá um pão e um queijo para os irmãos na guerra, chega lá, tem um Golias, Saul, que era o grande, o mais treinado, o mais preparado, não teve coragem, e aí um adolescente se posiciona, e mata Golias, e é reconhecido. Qual que é a probabilidade? Isso é algo sobrenatural. Se você tem guerras diante de você, que aos olhos naturais, você não tem conseguido derrubar, eu quero dizer, responda o chamado de Deus, e todos esses problemas gigantes, que você tem lutado, tem apanhado, para de lutar de uma forma natural, responda o chamado, e você vai ver o agir sobrenatural de Deus na sua vida, para que todos os gigantes caiam diante de você. Aonde acontece isso? É sentado? Não, é servindo. Veja que Davi ele não começou com a pretensão de matar o Golias, mas enquanto ele abriu o seu coração para servir, Jessé chama ele e fala: filho, você está cuidando das ovelhas, mas hoje você vai fazer um iFood. Só estou contextualizando aqui, irmãos. Você vai levar lá uma quentinha lá para os seus irmãos lá. Leva esse pão, leva esse queijo lá para os seus irmãos que estão na guerra lá. Estão lá já 40 dias. Leva um queijinho bom para eles. E aí ele vai levar. Como que ele começou? Servindo. Ele estava fazendo uso da sua posição, ele falou: pai, agora eu sou ungido rei. Vai chamar outro, eu não. Mas o que ele fez? Serviu o pai, princípio, serviu. O fato dele servir o pai, independente da posição, independente do cargo, ele foi servir. Quando ele foi servir, chega lá e fala: que bênção, chegou. Não, o irmão dele chega lá e chama ele de presunçoso. O que você veio aqui, seu presunçoso? Veio aqui nos afrontar, tirar sarro da gente, que a gente está aqui na guerra? Era isso o contexto. Mas ele vê, fica indignado. E aí os irmãos conhecem a história. O resto é história. Ele se posiciona em nome do Senhor dos Exércitos e mata Golias. O que é isso? Isso é algo sobrenatural. Isso coopera. Isso é Romanos 8, 28 na vida dele. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O fato dele amar a Deus, ele ficou indignado. Como é que um filisteu incircunciso pode afrontar o exército do Deus Altíssimo? Eu vou lá matar. Tinha condições e habilidades para isso? Naturalmente não. Mas ele lutou com aquilo que ele tinha nas mãos. Ele tinha o quê? 5 pedras e uma funda. Pedrada na testa. Morreu? Não, ele só caiu. Ele vai lá, pega a própria espada de Golias e arranca a cabeça. Que coisa extraordinária, sobrenatural. Um adolescente vencendo um gigante, diante dos mais bem preparados e treinados da época. O que é isso? É o sobrenatural de Deus agindo na vida daquele que responde o chamado. Que coisa extraordinária. Quantos querem responder o chamado? Aleluia. Oh Deus. Mas veja, deixa eu dar um exemplo aqui de uma grande mulher que também responde o chamado, que é Maria. Então sabe que naquela época não era assim como os dias de hoje. Os casamentos eles eram arranjados. E aí Maria estava prometida para José. Então ela era separada, guardada, virgem para José. Mas aí o que acontece no decorrer dessa história? Deus chama Maria para uma grande missão. Então veja que às vezes respondeu o chamado, muitas vezes as pessoas falam: eu quero. Mas se você se colocar no lugar de cada personagem, não é muito fácil. Você precisa ter essa ciência.
Deus, quando chama Abraão, ele fala o quê? Sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Irmãos, é difícil isso. Hoje em dia quer saber. Com a tecnologia, eles põem até negócio para perseguir seu celular. Mas naquela época não era assim. E aí, Deus aparece para Maria e fala, olha, vou falar com as minhas palavras aqui. Fala, eu tenho uma missão para você. E essa missão é você ter um filho. Eu penso que nessa hora ela fala, mas espera aí, vou falar com as minhas palavras, a Bíblia não diz isso. Estou contextualizando aqui. Eu penso que ela fala, mas espera aí, eu já estou prometido, é com José? É com José que eu vou ter o filho? Não, não é com José. Não é com José. Vai ser de uma semente divina. Irmãos, sabe, todos os chamados têm o seu grau de dificuldade do que você pode enfrentar, mas ela ali, quando ela responde esse chamado, Maria responde esse chamado, ela estava falando, olha, eu entrego minha vida para o Senhor. Por quê? Porque ela já é prometida para José. Ela ia ficar grávida, só que não era de José. O que poderia acontecer com ela? Ela poderia, segundo os costumes da época, ser apedrejada. Ser apedrejada. Mas ela, ao ouvir aquele anjo do Senhor, ela decide responder o chamado. Chamado, um propósito de Deus. E eu fico pensando quando ela vai conversar com José. Como foi essa conversa? Como foi a resposta de José? Sabe, mas ela assumiu todo o risco, porque ela sabia que Deus queria usar ela. Ela teve essa clareza, essa revelação, e aí ela teve essa disposição, fala assim, disposição de responder o chamado. Disposição de responder o chamado, sabe? Quando Deus nos chama, nós temos que ter essa disposição. Não quer dizer que vai ser tudo fácil. Eu fico pensando, será que foi fácil essa conversa com José? É evidente que não. Mas ela teve essa disposição. Disposição de responder, de dar a luz ao Messias, dar a luz ao enviado, dar a luz a Jesus. Que coisa tremenda. Eu acho que essa é uma das maiores, dar a luz é uma bênção, mas imagina dar a luz a Jesus, ser um canal de bênção nessa magnitude. Mas as pressões também que ela suportou não foram fáceis. Mas mesmo assim ela decide responder. Decide responder. Sabe quantos têm disposição de responder o chamado nesses dias? Aleluia. Sabe, estamos falando aqui de homens e mulheres que responderam esse chamado. Mas sem sombra de dúvida, Manuela, mas sem sombra de dúvida, o primeiro chamado, sem sombra de dúvidas, foi o mais importante. Pastor, por quê? Porque dentro dessa genealogia, exatamente, acertaram, genealogia desse chamado, o primeiro foi o mais importante. Por que o primeiro foi mais importante? Porque o primeiro deu a direção, deu a oportunidade para todos os demais chamados. Todos. Sabe que o primeiro a responder o chamado de Deus foi Jesus. Eles estavam lá na sua célula divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí ele viu, por conta da resposta do homem, só viu uma forma de nós sermos resgatados e termos a oportunidade de responder o chamado.
Só havia uma forma. E aí Deus fala: filho, eu tenho um chamado para você. E o chamado que eu tenho para você, filho, é morrer pelo pecado de toda a humanidade. O chamado que eu tenho para você é você se esvaziar de todas as prerrogativas divinas, se tornar homem, um homem, e você ir à terra e caminhar por ela e não pecar, porque você vai ser o Cordeiro de Deus, você vai ser o meu Cordeiro, que vai apagar todo o pecado do mundo. Você vai sofrer pressão, muitos não vão te aceitar, você vai ser chicoteado, vai ser cuspido, mas é a única forma de nós resgatarmos os seus irmãos, é a única forma. Você tem disposição? Eu penso que Jesus, a Bíblia não relata, mas ele falou: eis-me aqui. E Jesus respondeu esse primeiro chamado, se fez homem, sofreu mais do que todos, por amor a mim e a você. Ele morreu naquela cruz, expressando o amor máximo de Deus por nós. Morreu naquela cruz respondendo esse chamado, para que eu e você hoje possamos responder esse chamado de Deus também. O nosso destino era o inferno, porque a palavra de Deus diz que nós já nascemos na iniquidade, nós já nascemos no pecado, mas agora nós temos a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, e sermos salvos. Mas mais do que isso, nós temos a oportunidade, não somente de ser salvos, porque muitos param aí, eu já estou salvo, mas Jesus não morreu naquela cruz só para você ser salvo, acredite. Ele espera que você responda esse chamado, Ele espera que você seja treinado para reinar toda a eternidade. Sabe, essa semana nós falamos só do chamado, a semana que vem nós vamos falar desse treinamento, e na terceira semana, para você que quer reinar, você vai ser extremamente abençoado. E se você abrir o seu coração, se você renovar a sua mente, você vai reinar, não somente na eternidade, mas também no tempo presente. Sabe, Deus tem coisas grandes para você, Deus tem coisas extraordinárias para você. Talvez você está na posição de Pedro e fala: Deus, eu dei errado na vida, não tem mais jeito para mim. Talvez é isso que você tem ouvido, ou até se enxergado, que não tem mais jeito. Essa era a posição de Pedro: estou trabalhando por trabalhar, mas aqueles sonhos não queimam mais, mas o Senhor está te chamando. Talvez você é o caso de Paulo: eu sou o cara, mas Deus quer falar: olha, você está pegando o caminho errado, tem um caminho sobremodo excelente, não torne religioso. Eu quero ter um relacionamento vivo com Deus. Sabe, nós poderíamos falar de tantos outros chamados tremendos na palavra de Deus, tantos outros, não somente de homens, mas também de mulheres, como a Rainha Esther. Adoro essa história. Uma mulher que responde ao chamado de Deus, que se coloca na mesma disposição de morte, porque ela vai chegar diante do rei, e muitos falam: mas você pode morrer, mas por amor ao povo, ela se coloca, e é surpreendida. Que coisa tremenda.
Sabe, eu não sei quanto a você, mas eu já fiz a minha escolha, já fiz, já respondi, e agora eu quero ser treinado todos os dias da minha vida, para que eu possa o quê? Governar, desfrutar não somente desse tempo presente, mas também de toda a eternidade. O sacrifício de Jesus não foi em vão, e tem algo que Ele quer fazer em você e através de você, mas você só pode experimentar o sobrenatural, se você responder o chamado. Sabe, eu não sei quantos aqui querem responder chamado, mas se você quer responder, ou se você já respondeu o chamado, fique de pé onde você está, se é que você pode, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Eu vou orar, mas eu queria que você orasse ao Senhor também. Fala: Senhor, eu quero responder o teu chamado. Eu olhava para mim e eu achava que eu não tinha mais condições, mas diante da tua palavra, eis-me aqui. Sabe, se você ainda não fala, Deus está falando, faça como Samuel. Samuel chegou e falou assim: Senhor, fala que o teu servo te ouve. Fala que o teu servo te ouve. Sabe, se você é servo do Senhor, e você viu o Senhor falando com você nessa noite, responda o chamado, fala: Senhor, o teu servo te ouve, eis-me aqui, eu quero responder o teu chamado, eu quero experimentar, eu quero entregar os meus melhores dias, para ser treinado e governar. Oh, aleluia. Eu vou orar agora. Quando eu oro, fale você com o Senhor, responda o chamado de Deus nessa noite. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, como igreja, Deus, nós estamos diante do Senhor. Se você quer responder ao seu chamado, ergue o seu braço agora, como um sinal de redenção. Senhor, nós erguemos os nossos braços, Senhor, reconhecendo, eis-nos aqui, Senhor. Fala, que os teus servos te ouvem, Senhor. Nós estamos aqui com o coração aberto, para responder o seu chamado. Estamos aqui com o coração aberto, para sermos treinados, porque nós sabemos que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, apesar de nós mesmos, apesar das nossas falhas, apesar das nossas quedas, o Senhor nos escolheu, e não existe mais nenhum peso, nenhuma condenação sobre nós, porque nós nos arrependemos diante do Senhor, e nos colocamos para responder esse chamado, para um tempo novo, um tempo de sair da normalidade, mas diante das nossas respostas, experimentarmos o teu sobrenatural. Eis-nos aqui, Senhor, nós cremos que os nossos melhores dias ainda estão por vir. Nós cremos, Senhor, que nesses dias vamos experimentar o teu sobrenatural. Nós cremos, ó Deus, que neste final de semana nós teremos um encontro, estaremos lá respondendo o chamado, experimentando do teu sobrenatural, e vamos viver os nossos melhores dias nesse tempo presente, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus e fala: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Faça uma oração em concordância, fala assim: Senhor Jesus, eis-me aqui, eu abro o meu coração, eu entrego o meu coração, eu entrego minha vida, para responder o teu chamado, e eu quero ser treinado, e reinar, por toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Faça desse louvor a sua oração. Aleluia. Dá-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Quebrante diante do Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Aleluia. Senhor, nós te damos graças, Pai. Usa-nos, ó Deus, nesse tempo presente. Nós respondemos o teu chamado para que possamos ser usados e experimentarmos o sobrenatural em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Aleluia. Você que está nos visitando pela primeira vez, nós preparamos um cafezinho aqui, né? Se você não tiver com pressa, vem aqui, eu quero me apresentar, conhecer você, e vai ser uma bênção. Você que trouxe o convidado, venha junto, né? O líder, o discipulador ali, para nos ajudar, amém? E aqui na primeira sala aqui,